Olá, boa tarde. Hoje nós vamos estudar história na nossa apostila, tá? E aí, pessoal, não esqueçam que amanhã vocês têm a avaliação, né, de língua portuguesa. Então, estudem, revisem todo o conteúdo, certo? Vamos lá, a professora vai compartilhar a tela com vocês. Aqui, na página 10 da apostila de história, nós temos uma fábula. A fábula A Cigarra e a Formiga. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga. A formiga, então, perguntou a ela: "E o que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão, eu cantei", disse a cigarra. Após a leitura do texto, com a ajuda do professor, responda aos itens a seguir. As atividades realizadas pela formiga e pela cigarra eram iguais ou diferentes? Se necessário, releiam o texto. Letra B. Registre a sequência das estações do ano citadas no texto. Então, qual a estação que veio antes e qual a estação que veio depois? Vocês devem escrever aqui nesses espaços. Na próxima página, nós temos a seguinte atividade. Pede aqui para que vocês desenhem uma atividade que vocês realizaram no dia anterior. Então, ontem foi domingo. O que vocês fizeram no domingo? Pensem e desenhem uma das atividades que vocês realizaram ontem, tá? Na questão número 2, escreva uma atividade que você vai realizar no dia de hoje. Então, que vocês ainda não realizaram e vão realizar, tá? E aqui, aí não é para desenhar, e sim para escrever. Na atividade número 3, vocês deveriam se reunir com um colega, tá? E marcar os quadrinhos que indicam as atividades que você e seu colega realizam no mesmo horário durante o dia. Mas aqui, como vocês não estão na escola, né, nem poderiam se reunir, vocês podem fazer com um familiar, com um irmão, com a mãe, com o pai, tá? Marquem apenas as atividades que vocês realizam no mesmo horário, ao mesmo tempo, tá? Na próxima página, nós começaremos uma nova unidade. Unidade 4, recordar histórias. No capítulo anterior, você estudou que o tempo não para, não é mesmo? Nós vimos que o tempo não para. Todos os dias é possível aprender coisas novas e lembrar momentos que já aconteceram na nossa vida, né? Olha só, essa página aqui, nós temos uma ilustração onde aparecem crianças e relógios derretidos. O que será que essa ilustração quer nos passar, né? Esses relógios derretidos, as crianças correndo, brincando, mostram que o tempo não para e muitas vezes a gente não tem tempo suficiente para realizar todas as nossas atividades, né? Na próxima página, quando nos lembramos de acontecimentos passados, recordamos histórias. Por exemplo, quando sentimos um aroma, um cheiro, né? Nós podemos lembrar de algum cheiro de quando nós éramos menores. Por exemplo, aqui a menina está lembrando, né, do cheiro da torta de maçã que ela comia na casa da avó. Então, quando ela sente esse cheirinho, ela lembra de situações na casa da avó. Quando ouvimos uma música, minha mãe cantava essa música para mim quando estávamos na praia. Então, muitas vezes, quando eu ouço uma música conhecida, né, para mim, eu lembro de situações que eu vivi durante o momento em que eu ouvia esta música. Quando observamos uma fotografia, nós podemos lembrar de pessoas, né, de momentos. Olha só, estes somos eu e meu primo, ele mora bem longe. Então, a gente consegue lembrar
de pessoas, de momentos vividos, né? Quando vemos uma fotografia. Na página 14. De acordo com suas lembranças, complete as frases a seguir. Quando eu sinto o cheiro de... Aí vocês podem colocar um cheiro que é familiar para vocês. Me lembro de... Coloquem do que vocês se lembram. Quando vejo, sei lá, quando eu vejo um pássaro, quando eu vejo a professora, quando eu vejo um objeto, quando eu vejo um amigo, me lembro de... Aí coloquem do que vocês lembram. Quando escuto o quê? Quando escuto o cachorro latir, quando escuto uma música, quando escuto o barulho do motor do carro, me lembro de... Coloquem também do que vocês lembram, tá? Questão número 2. Registre suas memórias conforme indicado a seguir. Lembrança de um momento feliz. Aí vocês vão escrever um momento feliz que vocês já viveram. Lembrança de um momento especial. Então, um momento especial também vivido por vocês. Vocês têm que registrar escrevendo, tá? Não esqueçam de utilizar a letra cursiva, ok? Quando falamos de lembranças, nós estamos nos referindo a algo que já passou. É uma lembrança, é algo que eu lembro de ter vivido, né? Eu não posso me lembrar de algo que eu ainda não vivi, certo? Na questão número 3, está pedindo que vocês se reúnam, né, com os outros colegas e juntos ouçam as histórias de lembranças uns dos outros. E aí eu vou pedir o seguinte para vocês. Peçam aos familiares de vocês, o pai, a mãe, que contem histórias de quando eles eram pequenos, tá? Que contem alguma lembrança, né, algo que eles já viveram, certo? E aí, vocês irão comparar as histórias que eles contaram para vocês com essas lembranças aqui que vocês escreveram anteriormente, certo? As suas lembranças são diferentes de seus, no caso, familiares? Sim ou não? Alguém citou alguma lembrança semelhante à sua, né? Parecida com a sua? Sim ou não? Esse é um momento mesmo de troca de experiências, tá, pessoal? E é muito importante que os familiares de vocês participem desse momento, tá? Para vocês terem essa troca, poderem fazer a comparação dessas lembranças. Na próxima página, veja só. Registros da memória, minha história em documentos e objetos. Por que isso? Como a professora falou, algumas vezes só de olhar ou ouvir alguma coisa, né, que seja familiar, nós lembramos de momentos vividos, certo? Então, nós podemos também, né, registrar, construir a nossa história através de momentos, de documentos, de objetos que nós temos guardados. Por exemplo, fotografias, certidões de nascimento, cartas, diários, são coisas materiais que me fazem lembrar de algo vivido. O poeta Mário Quintana escreveu a respeito de uma lembrança de quando ele era criança. Vamos conhecer essa história? Com a ajuda do professor, leia o texto. O nome do texto é Me Lembro. É assim que se diz, me lembro, quando uma lembrança vem vindo de muito longe. Lembro-me é quando chega de repente. Me lembro que, ao vir matricular-me no ginásio, em Porto Alegre, estava-se terminando de construir o grande hotel. Um senhor amigo da família, e dado as letras, levou-me por uma daquelas tardes de sábado para as quais se abriam, como para o céu, as portas do internato, a ver as obras do grande hotel. Fomos até o cimo, no último andar. Olha só, aí aqui, as palavrinhas que estão aqui em destaque, temos o significado. Ginásio é uma antiga denominação para o ensino fundamental, tá?
nos anos finais, né? Do 6º ao 9º ano hoje. Internato é uma escola em que os alunos, além de estudar, também moram lá. E cimo é a parte mais alta de um local, tá? O que vocês devem fazer aqui? Vocês devem, aqui no texto, sublinhar uma das lembranças que Mário Quintana tinha quando era criança, tá? Número 2, a lembrança citada por Mário Quintana é um acontecimento antigo ou recente? O que vocês acham? Quando ele fala, me lembro, ao vir matricular-me no ginásio. Ginásio é ensino fundamental, né? Então, será que isso faz muito tempo ou pouco tempo? E aí, por último, na próxima página, assim como aconteceu com Mário Quintana durante a vida, surgem lembranças de alguns momentos de nossa história pessoal. O que seria história pessoal? A nossa história, né? A nossa história de vida. No entanto, às vezes não conseguimos nos lembrar de algo que ocorreu conosco. A lembrança daquilo que não recordamos, mas sabemos que aconteceu, ela pode ser resgatada de diversas maneiras, tá? Por exemplo, a minha mãe me conta uma história de quando eu era pequena. Ela me conta que, quando eu era pequena, uma vez, o meu tio levou a mim e aos meus irmãos para cortar o cabelo. Ele levou, né, meus irmãos e eu, para cortar o cabelo. Só que eu não ia cortar o cabelo, era só os meus irmãos. E eles foram no barbeiro, que só cortava cabelo de menino. Só que quando eu cheguei lá no barbeiro, os meus irmãos cortaram o cabelo e eu chorei, bati o pé que eu queria cortar o meu cabelo. Eu tinha um cabelo bem comprido, bem lindo. E aí o meu tio deixou que eu cortasse o cabelo. Só que o barbeiro só sabia cortar cabelo de menino. Então, o que ele fez? Cortou meu cabelo bem curtinho, igual cabelo de menino. Eu não tenho, assim, uma lembrança muito clara do que aconteceu. Mas como é que eu sei e como é que eu lembro de algumas coisas? Porque a minha mãe me contou numa conversa, né? Em algumas conversas que nós temos, a minha mãe relata, conta fatos que aconteceram quando eu era pequena. Então, podemos lembrar de algumas coisas, né? Lembrar, assim, ter uma lembrança melhor por meio de uma conversa com alguém, né? Alguém que viu o acontecimento e pode nos contar, pode nos falar a respeito dele. Por meio de um cartão ou documento, tá? Ó, esse cartão aqui é um convite de aniversário. Então, a gente pode, é mesmo, eu fui no aniversário, quando a gente vê o cartão, né? Por meio de vídeos ou fotografias. Eu tenho fotografias com meu cabelo bem curtinho. Então, são coisas que me fazem lembrar, né, com mais nitidez, com mais clareza, daquilo que aconteceu quando eu era muito pequena e não lembro muito bem, certo? Então, essas eram as nossas atividades em história, tá? E aí, uma outra coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês revejam as atividades, revejam os textos, os tipos de texto, né, que nós estudamos, como o anúncio, a forma de escrita das palavras, o uso da letra maiúscula, quando que a gente usa a letra maiúscula, quando que a gente não usa. Revejam todos esses pontos para nossa avaliação de amanhã, ok? Então, ó, um beijo bem carinhoso e até a nossa próxima aula, certo? Tchau, tchau!